Boa tarde, alquimistas, e bem-vindos à nossa terceira live desta semana Alquimia. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro pilar, que é o pilar físico. Quais são os bloqueios do pilar físico? Quais são os bloqueios que, de alguma forma, te retêm no modo, de escassez? Sentes que tens dificuldade em aceitar a ajuda dos outros, trabalhas e vives a fazer mil e uma coisas ao mesmo tempo, a multifacetada, tens uma tendência para ser perfeccionista, tens medo muitas vezes de investir em ti, vives normalmente na escassez, com medo da falta, na, no medo de que pode faltar alguma coisa, no medo de que nunca estás perfeita. Então, essa constante caminhar para a perfeição, e parece que nunca está nada perfeito. Sentes-te muitas vezes numa posição de vítima, que normalmente é aquelas pessoas que reclamam muito, não é? Quando nós reclamamos muito, estamos a colocar numa posição de vítima, não é? Como se tiramos o poder de nós. Quando nós retiramos o poder de nós, ficamos numa posição de vítima. Se tu sentes tudo isto que eu disse agora, então provavelmente o teu pilar mental ele está bloqueado. Aquilo que eu te vou hoje trazer é a forma de tu poderes alquimizar os três bloqueios do pilar físico que eu te vou trazer. Durante muito tempo, e durante o tempo em que eu estive ligada mais à parte mental, não é? À parte da contabilidade, à parte da gestão, muitas vezes eu via pessoas a quererem, cheias de vontade, cheias de garra, a quererem alcançar determinados objetivos, e parecia que havia bloqueios, parecia que havia algo que não permitia eles atingirem os resultados que se propunham. E muitas vezes aquilo me deixou a pensar. E eu adoro pensar, adoro questionar, e foi em busca, digamos, desse questionar, que o coaching surgiu na minha vida. Foi nesta forma, não é? Foi eu ir buscar uma ferramenta para ajudar os outros. Não sabia eu que a ferramenta seria a minha verdadeira cura e propósito, não é? Mas, na verdade, assim que eu percebi que a nossa força mental, o nosso pilar mental era essencial para a nossa estrutura interna, e muitas vezes a nossa tomada de decisões. Então, essa força mental, ela tem de vir de uma base de crenças que nos levam à potencialidade, a crescer, a vencer. E normalmente, ou quando essas crenças estão numa base de limitação, estão numa base de escassez, estão numa base de falta, estão numa base de mas sempre foi assim, mas já era assim com a minha mãe, com o meu pai, mas não sei quem também faz assim. Então, quando a nossa base de crenças está numa limitação, numa escassez, aquilo que acontece é essa, digamos, vibração que nós vamos emitir para fora. E a nossa força mental vai ser alinhada, porque nós adoramos congruência, ok? Tudo aquilo que está interno, nós refletimos externamente. E aquilo que acontece é, se eu internamente eu estou a acreditar que, por exemplo, o trabalho tem de ser esforçado, tem de ser em sacrifício, tem de trabalhar muitas horas para produzir. Se eu acredito nisto tudo, aquilo que acontece é que o meu trabalho vai ser de esforço. O meu trabalho vai ser exigente, vai ser provavelmente muitas horas, e isso tudo acontece inconscientemente. Não é algo em que carregamos ali num clique, não, a partir de agora vai ser assim. Não é? Como existe o livro de trabalho apenas 4 horas por dia, não é? Então, a partir de agora vai ser assim, clicamos lá e não, isso não acontece. Enquanto a nossa base de crenças não for alinhadas com aquilo que nós desejamos. Então, uma da estrutura da alquimia, não é? Que é
que é o pilar mental, aquilo que ele nos permite é reforçar o nosso sistema de crenças. Porque o nosso sistema mental é a nossa força, muitas vezes, de dizer o sim e o não. E a nossa produtividade, não é? Agora ainda aqui à nossa produtividade e ao nosso foco, muitas vezes, ele está em nós nos centrarmos naquilo que é essencial para nós. Então, isto acresce ou não? Isto é importante ou não? Constantemente nós temos de fazer esta seleção. E quando nós não fazemos esta seleção, esta escolha de forma ajustada, quando nós não fazemos de forma consciente, aquilo que acaba por acontecer, já vos aconteceu, acontece-nos a todos, é um desperdício do nosso tempo e dos nossos recursos. Muitas vezes nós passamos uma hora a patinar, não é? Muitas vezes estamos a fazer um trabalho, mas não estamos com foco, não estamos a fazê-los de forma produtiva, por diversas razões. Mas isso acontece. Quando o nosso sistema de crenças não está alinhado para nós crescermos, para nós vencermos. Muitas vezes fomos programados de forma inconsciente para a frustração, para o fracasso, para a limitação. Então, quando nós estamos, de alguma forma, com energia em excesso, que é a nossa energia do terceiro chakra, está ligado ao pilar mental, aquilo que acontece é que temos muita dificuldade em aceitar a ajuda dos outros. E, na verdade, isto é um grande entrave, uma grande limitação, porque a todo momento nós precisamos da ajuda dos outros. Porque, na verdade, nós tudo que vem, nosso trabalho, não é? Ele cresce no exterior. E no exterior nós temos de partilhar e crescer em conjunto. Um outro entrave é o modo salvadora. O modo salvadora que é muito denominante aqui neste terceiro chakra, não é? O modo salvador é o modo em que eu estou para os outros, eu faço pelos outros. Então eu estou a ajudar os outros a crescer, mas não estou a fazer nada por mim. Então aquilo que acontece muitas vezes é que acrescentamos coisas e tarefas que não são nossas, que são responsabilidade muitas vezes até do outro, mas nós fazemos porque queremos ser a Madre Teresa de Calcutá. Muitas vezes nos perdemos nesta Madre Teresa, porque não conseguimos impor um limite daquilo que são as nossas responsabilidades, são as nossas funções, são aquilo que nos vai levar aos nossos resultados, aquilo que nós queremos, e aquilo que não nos acresce, aquilo que é a responsabilidade do outro. E muitas vezes aqui entra o quê? O trabalhar demais. Então é uma sobrecarga de aquilo que são as minhas responsabilidades, as minhas tarefas e aquilo que são as responsabilidades dos outros. Muitas vezes acontece, haver interferência aonde? No primeiro pilar que falámos na segunda-feira, que é o pilar físico. Muitas vezes essa sobrecarga vai recair sobre onde? Sobre a nossa saúde. E depois vem a questão da saúde mental, vem a questão de mesmo o físico, não é? O corpo físico começa a dar sinais de sobrecarga. Porquê? Porque estamos a acumular coisas. E quando acumularmos coisas em demasia, quando entramos num esforço, aquilo que acontece é que o nosso corpo começa a dar sinais de várias formas. Okay? E quando está em escassez, o que é que acontece aqui ao nosso terceiro pilar? Normalmente ficamos mais isolados, não é? Ficamos mais isolados dos outros, desconectamos com os outros. Já falei aqui em lives muito da questão da desconexão. Então, tornamos pessoas mais distantes, muitas vezes mais apegadas, mas a determinadas pessoas, não é? Mas não nos conectamos tanto como o exterior. Temos medo de investir em nós próprios. Então damos muito ao outro, mas é para o outro. Se for pelo outro, eu faço. Por mim, há uma maior dificuldade. E uma tendência para viver na escassez. Porquê que se vive na escassez? Esta é a grande questão. Porque a abundância ela está no nosso poder de conquistar.
E quando eu não estou conectada com o meu poder interior, com o meu poder de conquistar, aquilo que acontece é que eu não vou viver na abundância, mas sim na escassez, na falta. Então, qual é a falta? A falta é a falta de conexão ao meu poder interior. Então, eu tenho falta de mim mesma. E esta é a falta em que vivemos muitas vezes. É falta de conexão conosco, é falta de amar, de nos cuidar, é falta do nosso resgatar o nosso poder, resgatar o nosso brilho. Então, esta é a verdadeira falta que a vida nos traz externamente para olharmos para dentro. Quando isso existe em abundância em nós, aquilo que acontece é que vivemos numa vida abundante, numa vida plena. E muitas vezes vivemos o quê? Muitas vezes vivemos aqui uma tríade. Muitas vezes vivemos uma tríade do vilão, da vítima, do salvador. E podemos viver em determinados relacionamentos, determinadas posições, em, numa posição diferente. Então eu posso estar perante um relacionamento de modo vítima, como posso estar com uma outra situação no modo salvadora, como posso estar numa outra situação com modo de vilão. Então, muitas vezes ficamos aqui neste engodo, não é? Deste engodo da tríade, e esta tríade vem de onde? Esta tríade normalmente vem da relação entre mãe, pai e filho. Então, muitas vezes ficamos presos em sendo a vítima dos nossos pais, ou muitas vezes ficamos presos em salvar os nossos pais, e ficamos ainda nessa tríade. E muitas vezes nós precisamos tomar consciência sobre isso e sair da tríade e viver aquilo que é a nossa vida. Então, isso, digamos que é ir a uma capa, não é? A uma camada mais profunda dentro de nós. Perceber qual era a dinâmica, qual era a primeira dinâmica na nossa infância que muitas vezes nos deixou lá refém. Ok? Então, vou trazer os três bloqueios. Quais são os três bloqueios que eu te vou trazer hoje em relação ao pilar mental? O pilar mental, um dos bloqueios tem a ver com a parte material. E o que é isto da parte material? Uh, o pilar mental, ele conecta-nos à matéria. Tudo aquilo que é matéria, tudo aquilo que é o dinheiro, o trabalho, não é? E os relacionamentos. E aquilo que acontece muitas vezes é que nós estamos muito desconectados da matéria. Ou então, em excesso, só damos importância à matéria e desconectamos de nós. E daí, muitas vezes, vivemos na escassez. Crenças de escassez. Crenças que nós temos, crenças limitadoras, que foram programadas desde a primeira infância. E para ti que não sabes o que é uma crença, para ti que de alguma forma tens dificuldade em perceber o que é uma crença e transformar uma crença. Crença é tudo, é uma afirmação, não é? É uma frase, uma verdade para ti que de alguma forma foi gerada por uma experiência e muitas vezes tem uma carga emocional. Então, nem todas as nossas frases são crenças, mas há algumas que geram dor, geram experiências mais difíceis em que nós criamos essas crenças a partir daí. Normalmente, elas são a nossa base de crenças. E essa nossa base de crenças pode ser uma base de crenças em que me leva a acreditar mais em mim, me leva a acreditar mais na potencialidade que eu sou, ou podem ser crenças em que me deixam aprisionados no meio em que eu acredito que vivo. Porque muitas vezes tem a ver com isto, crença, aquilo que eu acredito que. E muitas vezes nós geramos essa realidade. Mas a todo momento nós podemos criar uma nova realidade. Muitas vezes o medo da falta, o medo de me faltar algo. E perceber que este medo da falta tem a ver com um medo interno que já existe em falta em mim. E esta falta em mim é o quê? Muitas vezes é a falta de amor próprio. Muitas vezes é a falta de
autocuidado. Muitas vezes é a falta de confiança. Então, precisamos de olhar para dentro e de cuidar daquilo que está em falta para passarmos a viver na abundância. Muitas vezes a questão também da vitimização. Quando eu estou no modo de isto nunca vai mudar, isto é sim, agora o que se ouve mais é agora é que vem aí uma crise, não é? Então, quando ficamos aprisionados naquilo que é o modo vítima, então se vem aí a crise, eu não tenho poder sobre nada. Então, quando retiramos o poder de nós, do nosso centro, aquilo que acontece é que perdemos, perdemos a ação. E é a ação que nos leva a sair do modo de escassez. É sair da cadeira, não é? Da posição de vítima e resgatar o nosso poder para tomar a ação daquilo que precisa ser feito. Muitas vezes nós não conquistamos porque não fazemos aquilo que precisa ser feito. Quando nós direcionamos a nossa atenção, o nosso foco, a nossa ação para fazer aquilo que nos vai levar aos resultados que nós queremos, aquilo que acontece é que nós saímos do modo de vítima, do modo de escassez. Okay? E muitas vezes acontece também a questão de não gostar de pedir ajuda. Então, todo momento nós nos conectamos com pessoas, nós crescemos com pessoas. Então, é importante pedir ajuda no sentido de pedir apoio, pedir uma informação, pedir conhecimento. Então, nós precisamos a todo momento para crescer, aprender. E muitas vezes aquilo que ficamos é numa zona de não abertura, não é? Para o conhecimento. E quando não nos abrimos para o conhecimento, para crescer, aquilo que acontece é que ficamos no modo de escassez. Ok? Já alguém dizia que conhecimento é poder. Então a verdade é esta: é o poder, mas é o teu poder interno. E quando adquires mais conhecimento, aquilo que acontece é que tu amplificas o teu campo de visão. É como se a tua visão encontrasse mais soluções. Então, quando nós encontramos mais soluções, nós deixamos de estar focados no problema e passamos a encontrar a solução. Isso acontece sempre que eu me conheço melhor, trabalho o meu desenvolvimento pessoal, vou buscar conhecimento, sempre que de alguma forma eu procuro um mentor, por exemplo, que já alcançou algo que eu quero alcançar. Então, quando eu me permito aprender, eu permito-me crescer também e sair da zona de escassez e passar para a zona de abundância. Ok? Outro bloqueio que é muito comum no pilar mental é o bloqueio que eu chamo de cordão umbilical. O que é isto, o bloqueio do cordão umbilical? Então, é o bloqueio daquilo que nos liga ainda àquilo que nós aprendemos como certo. Então, já os meus pais faziam assim, já os meus pais diziam assim, já não sei quem dizia que esta é verdade. Então, muitas vezes nós temos de questionar as nossas verdades absolutas, aquilo que nós recebemos, como é que fomos nutridos, como é que era o nosso ambiente, como é que fomos incentivados, tudo aquilo que nós bebemos até aos 7 anos e que muitas vezes são crenças que nem são nossas, não é? São crenças que herdamos. Então, muitas vezes nós precisamos de revisar, de fazer uma revisão de o que é que eu acredito, por exemplo, sobre o trabalho. Acredito que é difícil, acredito que eu não vou conseguir mais que isto. O que é que eu acredito sobre o dinheiro? Acredito que eu só vou conseguir atingir aquele patamar. Muitas vezes acontece isto. Na minha carreira profissional, o patamar é só este. Será que é? Então, questionar tudo isto. E quando nós questionamos, não é? Porque na nossa primeira infância nós formamos o nosso eu e o nosso sistema de crenças. E nós muitas vezes, se o sistema de crenças for um sistema limitante, aquilo que nós fazemos é reproduzir essa mesma limitação pela vida fora.
quando nós mantemos e nunca reajustamos, porque a todo momento nós precisamos de reajustar. A todo momento nós precisamos de reajustar o nosso sistema de crenças. Então, eu costumo dizer que eu sou o polícia, não é? O meu próprio polícia. Porque é isto, porque a todo momento nos sai uma crença e, ok, será que isto é verdade? Será que isto é a minha verdade agora? Porque pode até ter sido uma verdade para mim noutros tempos, mas hoje, será que hoje ainda faz sentido eu acreditar nesta verdade? Então, a todo momento é importante nós questionarmos as crenças que vieram do nosso sistema familiar, as crenças que vieram da educação, as crenças que vieram da religião, as crenças que vieram dos nossos cuidadores. Então, é importante nós revisarmos tudo aquilo que são crenças que faz para nós hoje sentido e que nos ajudam a aprender, a crescer e a evoluir, e aquelas crenças que nos estão a aprisionar. Eu gosto muito daquela imagem da gaiola, não é? Da gaiola e o passarinho, não é? Às vezes aquilo que acontece é que ele acredita que a vida é só aquilo. E muitas vezes ele não sabe sequer que existe um céu maravilhoso onde ele pode ir e voar. E às vezes quando abrimos a gaiola, ela está aberta, mas ele não sai na mesma. Então, isso é o que muitas vezes nos acontece a nós. Muitas vezes nós ficamos fechados naquele sistema de crenças e acreditamos que é assim. As coisas são assim. E muitas vezes abrem-nos a porta e nós continuamos lá, permanecemos lá porque é a nossa zona conhecida. E aquilo que dá mais medo a muitos de nós é sair para a zona desconhecida, é sair para o desconhecido. E o agora? E agora o que é que eu faço? Até aqui eu conhecia, eu sabia como agir, eu sabia como me proteger. E se eu saio para uma zona em que eu não conheço, o que é que eu faço? Como é que eu me vou proteger? Ok? Então, é muito importante nós reformularmos o nosso sistema de crenças, porque é a nossa força mental que nos vai levar a não desistir no momento em que temos de persistir. E é esse o terceiro bloqueio que eu te quero trazer hoje, que é a história da formiga. Muitas vezes nós temos de persistir e persistir e ter disciplina e ter foco e ter compromisso e ter determinação e todos estes valores, digamos assim, nós adquirimos com a nossa força mental. Mas para isso acontecer, o nosso sistema de crenças tem de estar alinhado com aquilo que nós queremos construir. Tal como a formiga, que ela vai acumulando, 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 acumulando. Então nós precisamos de fazer isso também diariamente. Diariamente nós precisamos de rever o nosso sistema de crenças, eliminar aquelas que já não nos agregam, já nos fazem crescer e transformá-las em crenças que nos vão levar verdadeiramente onde é que nós queremos chegar. Então, para isso, o que é que nós temos de fazer? Temos de adquirir força mental suficiente para não desistir quando temos de persistir. Então, mesmo que hoje não me apeteça fazer, eu vou fazer. Isto é disciplina. Mesmo que hoje não apeteça fazer, eu vou fazer hoje, amanhã, depois e depois. Isto é consistência. Isto é o meu amealhar que me vai levar aos resultados. Isto também é eu ter foco, porque eu vou definir que eu vou fazer hoje 5, amanhã 10, depois 15, depois 20. Então eu vou colocar um foco, uma atenção e um compromisso. E é na minha determinação, que é o poder mental, que me vai levar a conquistar aquilo que eu preciso, aquilo que é preciso para atingir os resultados. E de onde é que eu saio? Da escassez. Então, nós saímos da escassez quando trabalhamos, de alguma forma, estes cinco valores da formiga: a nossa consistência, a nossa disciplina, o nosso foco, o nosso compromisso e a nossa determinação. Quando nós construímos isso internamente, através do nosso sistema de crenças, do nosso pilar mental, aquilo que acontece é que estamos alinhados para vencer.
alinhados para conquistar e saímos do modo de perdedor, saímos do modo de vítima, saímos do modo de escassez. Ok? Então, três bloqueios que eu trouxe hoje: o bloqueio da matéria, o bloqueio do cordão umbilical e o bloqueio da formiga. Ok? Comenta aqui o que é que achaste, partilha esta live com quem mais amas, que possa fazer a diferença na vida de alguém. Tem também no meu canal de YouTube uma série de vídeos que podes ver sobre a Semana Alquimia. Amanhã vamos ter aqui a live, a quarta live da Semana Alquimia, que são os bloqueios do pilar vibracional. Okay? E não te esqueças de ir à minha bio e te inscreveres no workshop gratuito que vai acontecer na sexta-feira às 21h. Este workshop vou falar sobre os bloqueios e a alquimia, como é que podes transformar todos estes bloqueios e te tornares um alquimista da tua própria vida. Ok? Então, inscreve-te se quiseres também participar na sessão VIP, onde vais poder transformar uma dor, um desconforto teu em direto. Inscreve-te também na minha bio e amanhã encontramos aqui. Um dia muito feliz para ti e até já!